Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste dia do Senhor. Hoje é dia 6 de agosto, quando a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor, fazendo memória daquele dia glorioso em que Jesus leva alguns dos seus discípulos até o Monte Tabor e ali mostra uma imagem antecipada da sua glória, da sua ressurreição. Queremos então contar com as graças do ressuscitado sobre nossa vida, para que possamos caminhar sempre melhor neste mundo. E para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, na festa da transfiguração do Senhor, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 9. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Santo Evangelho da transfiguração do Senhor. O que significa celebrar a transfiguração? Significa fazer memória daquele dia em que nosso Senhor, chamando aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, manifestou a eles, de modo antecipado, a sua glória. Fez com que conhecessem antecipadamente a sua ressurreição. Jesus mostrou-se transfigurado diante daqueles discípulos. Quem sabe porque eram os discípulos de cabeça mais dura e Jesus precisava dar um ensinamento mais claro para que quando chegasse o momento em que eles fossem desafiados diante do sofrimento de Jesus, pudessem se manter firme, porque viram uma imagem antecipada daquilo que se daria depois da cruz. A verdade é que Jesus, transfigurando-se diante dos discípulos, ele mostra aquilo que está reservado para ele depois da sua paixão e morte e também para nós depois da nossa peregrinação aqui nesta terra. A mensagem que Jesus dá é essa: vou passar pela cruz. Vou passar pelo sofrimento, mas depois da cruz vem a ressurreição. A mensagem que ele dá para nós também, que nós podemos e certamente passaremos pelas cruzes desta vida. Deveremos enfrentar dificuldades, sofrimentos, quem sabe até perseguições por causa do reino. Mas o que é reservado para nós é a glória que é dele, da qual nós participaremos também. É muito interessante como nesse evangelho aparece a figura de Moisés e Elias. Eles aparecem ali naquela visão. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Moisés representa a Torá, os 5 livros da lei. Elias, todo o resto das Escrituras, para dizer que em Jesus, glorificado, está o cumprimento de toda a Escritura. É esse o sentido de Moisés e Elias aparecerem ali conversando com Jesus. Jesus é o ponto alto da revelação. É nele que a revelação é dada de modo pleno. É em Jesus que as Escrituras são cumpridas. Tanto que depois de um tempo desaparece Moisés e Elias, porque agora o Cristo chegou. Agora a visão da eternidade já é clara para os discípulos. E aí vem a voz do céu. Essa voz que continua ecoando hoje também aos nossos ouvidos. Este é o meu Filho amado, em quem eu pus o meu bem-querer, a minha complacência, o meu amor. Escutai-o. Essa é a grande exortação, meu irmão, minha irmã, para nós hoje também. Escutai-o. Ele continua falando a mesma palavra. Escutai-o, porque as palavras que ele disse são palavras de vida eterna. Escutai-o, porque ele é o único Salvador que pode nos dar a verdadeira vida. Oxalá possamos nós nos deixar tocar pela verdade da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. Nos deixar também seduzir pela glória de Cristo que um dia experimentaremos. Mas, acima de tudo, não nos esqueçamos de, enquanto peregrinamos aqui na terra, abrir os ouvidos do coração e da alma
para escutar o Senhor. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa